Olá, olá! Sejam todos bem-vindos em mais um Culto no Lar, Leônidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a titia também tá um pouco voada igual a semana passada, mas logo ela tá de volta, tá aterrissando. Vamos cantar uma musiquinha rapidinha? Enquanto isso, a gente vai sintonizando os nossos pensamentos, nossas emoções, né? Então vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, é com o coração cheio de gratidão que começamos mais um dia de vida, um dia de lutas, de escolhas, uma nova jornada. Gratidão pela oportunidade, Mestre, que possamos levar a luz, o sorriso, a paz, o amor e o equilíbrio por onde passarmos. Que a sua luz seja a nossa estrela guia, que a sua paz seja a nossa força e que a sua palavra, Mestre, seja sempre os nossos passos e escolhas. Perdão por sermos às vezes tão imaturos, mas estamos tentando na medida em que a nossa consciência alcança. Que possamos esvaziar o nosso corpo, cheio de pedregulhos, para que haja espaço para a água cristalina, que há de vir do seu amor, do seu equilíbrio, dos seus ensinamentos. Começamos mais um momento de estudo e que a sua luz e a sua palavra possa ser levada ao lar de todos aqueles que escolhem ouvir, que têm sede de evoluir, que estão sedentos, Pai, e almejando um momento de paz. Graças te damos todos os dias e que assim seja. Que assim seja. Vou baixar aqui. Vamos lá começar? Então vamos. Ai, gente, eu tô um pouco apreensiva com essa nova fase aí dos nossos estudos, né? Por que, Jenny? Aí é um livro que eu não domino. É tão mais fácil quando eles escolhem um caminho que você já conhece. Já passei por aí. Mas quando escolhem um caminho que você não conhece, você fica um pouco perdido, né? O perdido eu não diria, porque eles não deixam a gente se perder, mas a gente fica inseguro. Então vamos lá, na semana passada, nós estamos estudando a oração dominical, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nós já estudamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta frase. E agora nós vamos para a quinta. Então, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Oração Dominical, quinta frase. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Muito difícil isso, né? Eita, começou cedo. Peraí só um minutinho.
Luna, desculpa, gente, me perdoe, desculpa mesmo. A gente sempre tem essa necessidade de acreditar que a gente merece mais atenção, que a gente merece mais compreensão, que a gente merece perdão, né? E esquece de se preocupar com o outro, principalmente quando nós estamos no poder, quando nós estamos por cima, né? Vamos ler aqui então para ver o que a leitura traz pra gente. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco. E uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Pai, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Para melhor compreensão, vide neste mesmo edital, capítulo 10. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Também para melhor compreensão, vide nesse mesmo exemplar, capítulo 12, versículo 4. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, porque encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa vida o que não pudemos fazer nessa por nosso adiantamento. Também para melhor compreensão, vide nesse mesmo exemplar, capítulo 4 e capítulo 5, versículo 5. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Então, o que ele está falando aqui? Vamos voltar lá em cima na frase. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É assim que a gente fala hoje, né? Então, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. É muito, 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 muito profunda essa frase, porque a gente quer sempre o perdão, mas quem é que tem coragem de perdoar? Quem é que realmente perdoa, que esquece, que deixa pra lá? Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, não vou mentir, não. Eu não tenho intenção de ir lá ferir, eu não tenho intenção de maldizer, mas eu também não vou bem dizer, eu não vou inventar coisas. Igual, ai, fulano, sabe? Nossa, uma pessoa boa demais. Nossa, não, ali, ó, brother. Não vou fazer isso. Se a verdade que eu digo machuca, é um caso a se pensar, mas eu vou dizer a verdade. E também não quero que senta à minha mesa. Não quero. Quero seu bem, quero sua paz, quero sua luz, quero seu progresso, mas eu não quero que senta na minha mesa. Então eu acho que isso também não é um perdão muito completo, né? A gente é humano, reconhece, e eu acho que esse processo de perdão absoluto a gente só vai encontrar mesmo quando a gente estiver lá, né, em meio aos ascensos.
Mas eu acho que a gente deve sim evitar falar mal, evitar se conectar mentalmente, evitar buscar notícias, fazer comentários, né? Porque o perdão verdadeiro, ele esquece. Vai pra lá, seja feliz. E se precisar, a pessoa também volta lá e ajuda. Então esse é o perdão verdadeiro, né? Mas é uma necessidade nossa, porque quando nós estamos do outro lado, é uma coisa que a gente quer, né? Ai, meu Deus, eu te perdoei, agora eu preciso de perdão, me perdoa. Quem que não quer ser perdoado, né? Quem quer carregar o remorso de uma falha, a culpa de uma falta? É muito difícil. Então, o perdão verdadeiro, ele não tem ressentimentos. É essa questão que Deus vem colocar nessa frase. Se você quer o meu perdão, meu filho, perdoa os meus. Né? Então, acho que todos nós, ainda que pisa aqui na crosta terrestre, temos muito que aprender com essa frase. Muito, muito, muito. Então, vamos para a próxima. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões do mal. É o que quer dizer essa frase. E ela é bem grandona, né? Então vamos lá. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. É bem no finalzinho. Então dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar no caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para expiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Ver adiante preces pelos obsediados. Só para dar uma pausa, aqui ele está explicando a mais pura verdade sobre a questão da obsessão, da má influência, né? Porque a gente fala, livrai-nos de todo o mal. Todo o mal só vai ter acesso a nós se a gente der brecha. Porque como nós estamos numa guerra psicológica, vamos colocar nesse sentido, né? Nós estamos lutando contra um serzinho que a gente não enxerga, né? A gente não vê. Pelo menos a grande maioria não. Então, ele vai usar de artimanha para me acessar aquilo que ele sabe que eu gosto. Aquilo que ele sabe que ele me pesca. Então, se eu tenho uma fraqueza com a bebida, é a bebida que ele vai usar. Se eu tenho a fraqueza com a maledicência, é a maledicência que ele vai usar. Se eu tenho uma fraqueza com, não sei, com qualquer coisa que seja, com inveja, é a inveja que ele vai usar para me destruir. Ele vai alimentar aquilo de pior que eu tenho. É por isso que quando na doutrina, na filosofia, né, nas filosofias cristãs, na doutrina espírita, o pessoal fala para você ser uma pessoa positiva, para você ser uma pessoa verdadeira, né, para você pensar positivo. Não é para você ser santo, não, até porque não tem jeito, nessa encarnação não vai, você não tem qualificação para isso. Mas é para que você não dê acesso àqueles que querem te destruir. Por quê? Porque qualquer uma dessas fraquezas é uma porta aberta. Opa, ali é fácil. Ali é inveja, ali é egoísmo, ali é rancor, ali é alcoolismo, ali é tabagismo. Nossa, ali é um prato feito. Então eles vão usar de artimanha para te derrubar. Ai, mas eu não fiz nada para ninguém. Quem quer me prejudicar? Isso você está falando dessa vida. E as outras 150 e 30 mil vidas que você tem no seu pretérito, né? Então, gente, é uma guerra psicológica. O meu problema, por exemplo, é a fúria. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, né? Como filha de Ansan que sou, eu sou muito equilibrada até invadir meu espaço. Porque da borboleta
sutil, delicada. Tinha um rapaz que falava uma coisa pra mim que eu achava muito engraçado. Ternura. Menina, você tem uma ternura. Até certo ponto, porque eu já tive virada. Então, toda essa ternura da borboleta, ela vira a brutalidade de 1000 búfalos. E eu luto muito contra isso. Então, toda vez que eu vejo uma situação que vai trazer para mim a minha fúria, e ela é grande, quem me conhece sabe, eu fujo, eu saio, eu vou embora. Por quê? Porque eu sei que essa é a minha fraqueza. Esse é meu mal, esse é meu defeito. É aí que eu vou cair. Então, eu não vou lá. Para que eu vou? Né? Então, é mais ou menos isso que eles estão falando. Conheça-se a si mesmo, para que você possa ter forças para lutar contra aqueles invisíveis que querem o seu fim. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. É o que pede a frase, né? Para melhor compreensão também, ver adiante a oração de número 11. O mal não é nossa obra, não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. E aí vem a última, né? Assim seja. Vamos que aí já encerra esse. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por N, o nome de alguém que você gostaria que fosse abençoado. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota: pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si mesmo ou para outrem. Ver adiante também as preces de número 26 e 27. Então aqui a gente termina a oração dominical. Na semana que vem a gente começa reuniões espíritas, né? Então quando a gente faz a oração do Pai Nosso, é mecânico para nós, né? Pai Nosso, toda a vida. Mas é isso que a oração vem dizer. É isso que ela está pedindo. E um dia que você tiver a oportunidade, faz essa oração analisando cada palavra, cada frase, né? Cada argumento que você usa, para você ver o quanto ela é linda e o quanto ela é forte. Ela abraça todos e tudo ao mesmo tempo. Então encerramos aqui a oração dominical e na semana que vem começamos reuniões espíritas, beleza? A Titia tá tentando falar pouco. É difícil, né? Fala mais que eu não dá a cobra, menina. Uma vez, dentro dessas minhas andanças pela vida, entre os mundos, uma entidade muito querida, muito querida, salvou minha vida. Me falou que eu era um espírito falador. Na época eu não entendia, não. O meu querido mestre João falou que eu era um espírito falador. Meu espírito falador. Aí eu falava, gente, será que eu falo muito? Mas hoje eu sei. É porque tem gente que nasceu para falar mesmo, né? Então vamos falar. Nós estamos
Na questão de número 976, penas e gozos futuros. Livro 4, capítulo 2 do livro dos Espíritos. Questão de número 976. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se torna sua felicidade se é perturbada? E os espíritos respondem: não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e estendem-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um prazer quando tem êxito. E ainda na mesma questão, outra pergunta. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes? Mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba sua felicidade? E os espíritos respondem: se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento, se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois mais com a falta de coragem que vos retarda que com os sofrimentos em si mesmos, que não são senão passageiros. Realmente, né? Para nós encarnados aqui, a gente vive situações... Peraí de novo. A gente vive situações que para nós é o fim, né? Que a gente acredita que, amanhã eu não tenho... Eu não sei o que fazer, minha vida acabou. Desculpa, gente, me perdoe. Mas quando a gente desencarna, a gente percebe que aquilo era tão irrisório, né? Era uma coisa tão bobinha, mediante a nossa realidade, mediante... E é tão difícil a gente, às vezes, falar dessa forma, porque para quem não tem acesso, é muito alegórico mesmo. Né? Você fala, vocês falam de vida passada, vocês falam de vida futura, vocês falam de plano astral, vocês falam de não sei o quê. Eu tenho que ter muita fé. Eu lembro quando eu estudei química com uma professora meio doidinha, mas muito inteligente no campo dela, que ela falava isso: para você entender química, eu tinha muita dificuldade de entender química, para você entender química você tem que ter muita fé, porque você nunca vai ver. Você vai ver o resultado da mistura, mas ver a mistura você nunca vai ver. Então você tem que ter muita fé para acreditar no trabalho que você está fazendo dentro da química. E esse processo é igual, né? A gente não vê, a gente sente. Tem coisas que a gente não vê, a gente sente. E a gente sente muito mais forte, muito mais nítido do que quando a gente vê. Então o processo é mais ou menos o mesmo. Voltando. E o sofrimento aqui, ele vem para nos ajudar a crescer, para nos amadurecer, para nos lapidar. E todos os sofrimentos que nós vivenciamos, essa é a parte mais cruel, quando a gente está passando por uma dificuldade e escuta isso. Eu lembro quando eu estava passando as minhas provações e ouvia isso, eu ficava puta de raiva. Mas todas essas provações, quem escolheu fomos nós. E hoje eu tenho consciência disso. Na época eu ficava full, eu falava que saco. A última coisa no mundo que eu quero ouvir é que eu tô passando por isso porque eu pedi. Eu ficava assim, nossa, quando alguém começava com essa ladainha eu já falava. Eu falava, não, se for pra falar essa ladainha aí, dá licença. Mas hoje eu percebo que era real. E eu sou muito grata, porque por tudo que eu passei, foi que me transformou no que eu sou hoje. Cara, eu sou completamente apaixonada por mim. Sou completamente apaixonada pela segurança que eu adquiri, pelo autoconhecimento que eu tenho, pelo controle. A minha vida, ela é minha, ela está nas minhas mãos, ninguém me controla. Eu não vou mais pela opinião dos outros. O que eles falam, o que eles pensam, o que eles acham a meu respeito não me toca. E que é um controle maior para a sua vida do que ter importância apenas aquilo que realmente é importante. Canalizar a sua energia para aquilo que realmente te traz um fruto positivo. Então é isso que a dor nos traz, essa consciência, esse autoconhecimento. Mas a gente tem que enfrentar ela de frente,
com coragem, com fé, na certeza de que fui eu que pedi para passar por isso. Se eu pedi é porque eu acredito que eu consigo. Mesmo que eu esteja inconsciente nesse momento, eu consigo. E aí você caminha. E se não conseguir, dá uns 2 passos para trás e tenta de novo. E tenta de novo, e tenta de novo. Einstein, Tesla, Santos Dumont, ninguém conseguiu conquistar o que conquistou sem errar. Então vamos errar, mas nós vamos conseguir, tá? Questão de número 977. Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos de vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está na presença perpétua de sua vítima? E os espíritos respondem: isso não pode ser de outro modo. O bom senso o diz. E ainda na mesma questão, essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua daqueles que lhe foram as vítimas são um castigo para o culpado? E os espíritos respondem: maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas faltas, seja como espírito, seja como homem, nas novas existências corporais. E aí vem uma explicação. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando a descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante até que tenha expiado os seus erros. O que é expiado? Consertado, corrigido. Porque as pessoas hoje elas erram, elas pedem desculpa e vai embora. Não, gente, a gente pede desculpa, volta e conserta. É assim que funciona. É por isso que a gente vive num planeta hipócrita. Hipócrita, as pessoas são hipócritas consigo mesmas. Elas erram, ferem, machucam, algumas, pouquíssimas, têm a dignidade de voltar e pedir desculpa, mas não corrige. Cara, então por que voltou para pedir desculpa se não vai corrigir? E por que você quer o perdão de alguém se você não consertou sua falha? Então o processo é esse, tá? Processo de remorso, de castigo, de umbral, é essa falha que fica sendo cobrada por você mesmo o tempo todo, porque você vai sentir a necessidade de corrigir, todo mundo vai saber o que você fez, não tem como esconder. E toda vez que você olhar para alguém, você vai lembrar e vai saber que essa pessoa sabe do que você fez. Então você vai querer corrigir. Por isso que você pede para passar por essas falhas, por essas dificuldades, por essas dores, para você aprender e não fazer de novo o que te mata de vergonha. Resumindo, é isso. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas. Presta atenção nisso. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. Enquanto que o homem de bem, ao contrário, não encontrará por toda parte, senão olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormenta sobre a terra que a presença de suas vítimas, e por isso ele as evita sem cessar. Que será quando a ilusão das paixões, estando dissipadas, ele compreender o mal que fez, vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e não podendo se subtrair à sua visão? Os hipócritas de plantão, o que vocês fariam se todo mundo soubesse quem vocês são de verdade? Enquanto a alma do homem perverso está atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo goza de uma serenidade perfeita. E esse é o verdadeiro umbral, né? Que as pessoas falam, ai, como que é lá no umbral? O umbral ele é mental, é sua consciência, é o seu remorso, a sua culpa, é a sua vergonha de saber que todo mundo sabe o que você fez. E ninguém fez nada parecido, ou quem fez foi lá e consertou, só você que tá aí pagando de bobo. Então você vai querer ir lá consertar. Enquanto você não for, você vai sentir vergonha. Você vai sentir vergonha de estar com as pessoas, você vai sentir vergonha de ir nos lugares, você vai sentir vergonha de ensinar o bem. Mas você não faz o bem, quem quer você para ensinar, né? Então é esse o processo. Umbral ele é mental, mentalismo é o caminho para melhor compreensão deste processo de julgo, castigo que o ser humano acha que vai, acha não, né? Que vai viver quando desencarnar.
Vamos lá então? Hoje eu vou voltar pro meu predilito. Ah, eu gosto dele. Tô precisando ganhar um outro, né? Vou atrás, ver se eu mesmo me dou. Então vamos lá, ver o nosso tapa na cara semanal? O que vão trazer para nós? Claro, meu amigo Emmanuel. Por isso que eu escolhi esse, porque eu queria uma mensagem sua hoje. Hoje eu estou sedenta de sua palavra. Então vamos lá. Confrontos, Emmanuel. Todos admiramos as demonstrações esportivas que reúnem multidões a fim de apreciá-las. No entanto, seria muito importante que esses encontros e campeonatos fossem igualmente efetuados no campo do espírito. Aplaudimos os corredores, entretanto seria de muito valor atribuir prêmios aos operários que chegassem mais cedo para o trabalho. Temos os alpinistas que galgam picos de enorme elevação com paciência e cuidado, mas deveríamos destacar os companheiros que escalam em silêncio altos montes de dificuldades e tribulações sem incomodarem a ninguém. Dedicamos respeitoso apreço aos campeões de natação. Todavia, seria justo homenagearmos os irmãos que bracejam no suor da vida, do dia a dia, nos serviços que redundam um auxílio à comunidade. Muitos companheiros conquistam merecidos destaques no halterofilismo. Entretanto, nos cabe lembrar os homens ativos e decididos que carregam pesos enormes, garantindo o êxito nas construções. Aviadores eméritos ganham preciosas medalhas pelas imensas alturas que atingem. Mas não nos será lícito esquecer os amigos que vencem a solidão e o sacrifício, elevando-se a grandes eminências da fé em Deus e em si mesmos, para nos transmitirem a luz da vida interior que nos faz melhores e, sobretudo, mais humanos. Em suma, será providência das mais compreensíveis prestigiar o esforço de quantos se empenham às tarefas de aperfeiçoamento da vida física. No entanto, esses empreendimentos seriam mais louváveis se também estimulassem os valores do espírito. Aê, 1989. E fica aí, então, mais uma vez, esse recadinho do nosso querido Emmanuel, para que a gente possa priorizar também as necessidades do espírito. É bonito o ser humano agora, ele... Antes era, como é que eu vou te dizer, na década de, sei lá, 70, 80, 90, né? A gente não tinha essa visão de cuidado. Acho que a gente ainda estava muito saindo ali daquela caixinha de revelação da sociedade, né? Ali dos anos 20, 30, 40, 50, que tinha muito pormenores, tem que ser assim, é assim que é, e né, muito certinho, né? E aí veio a galera do oba-oba e rasgou esse véu para mostrar que cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu caminho, a sociedade que se sussa por aí, né? E agora a galera, então era tudo muito solto, muito bagunçado, a gente não tinha essa consciência de ter que cuidar do nosso corpo, a gente cuidava muito da aparência, para não estar na maledicência na boca do povo, que já carregava uma hipocrisia imensa dentro de si, mas na época era valioso, né, essa hipocrisia. Hoje não, hoje é asqueroso. E agora a gente está tendo essa consciência da necessidade de cuidar do corpo, a gente vê as pessoas saindo de casa para correr, para andar de bike, para estar no meio da natureza, né? Para exercitar, ir na academia, busca uma alimentação mais saudável, menos gordura saturada, mais vegetais, tal. E a gente tem a fé de que futuramente esse mesmo cuidado venha para a alma, né? A gente já tem consciência da necessidade de cuidar do corpo físico e futuramente, acho que plantando essa sementinha hoje, né, é o que vem dizer o texto, que a gente possa apreciar também, né? Além de apreciar
as pessoas que fazem só o seu trabalho, igual eu não entendo por que eu tenho que vangloriar um cantor só porque ele está fazendo bem o trabalho dele e não posso vangloriar o pedreiro que construiu esse prédio sensacional. Cara, é uma pessoa como nós, ele só canta. Pra que essa loucura? Ele só tá fazendo o trabalho dele é cantar. Assim como o trabalho do outro é atuar, o trabalho do outro é jogar futebol, o trabalho do outro é dirigir, o trabalho do outro é andar de avião, pilotar um avião, o trabalho do outro é pilotar um ônibus. Por que eu vou me idolatrar esse cara? Porque ele canta, porque ele tem 375 mil plásticas na cara e pra ele é bonito, porque, olha, vamos combinar, né? Dá uma olhada aí no espelho. Então a gente tinha que nos atentar a isso. Eu não entendo também por que eu vou enlouquecer com a presença de alguém que só está fazendo o trabalho dela bem feito. Né? Um cantor, um ator, um artista. E que a gente possa valorizar os seguidores das palavras de ensinamento. Eu não diria de Cristo, mas do amor. Né? Quantos avatares vieram aí para pregar o amor, né? Então que a gente possa vangloriar isso, avaliar isso. E também avaliar e vangloriar o pai de família que acorda todo dia cedo, vai trabalhar, volta, não deixa faltar alimento dentro de casa. Aquele que vai trabalhar doente, que vai trabalhar com frio, que vai trabalhar a pé. O entregador que não tem moto, né, que precisa sustentar sua família, que pega as entregas e vai entregar a pé, vai entregar de bicicleta. É esse povo aí que a gente tem que vangloriar, que a gente tem que bater palma, que a gente tem que falar, cara, eu sou seu fã. Um pedreiro que machucou, que está ferido, que caiu na última obra, mas continuou trabalhando porque a família depende. É esse povo aí que nós temos que seguir, que nós temos que bater palma, que nós temos que falar, esse é o cara. É esses jogadores de futebol que ri da sua cara, não, né? Eu acho. Então a mensagem é mais ou menos essa, beleza? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, o amparo, o trabalho, o auxílio. Que possamos ser, Mestre, bons regadores, para molhar bastante as sementinhas que o Senhor plantou no coração de todos, para que elas possam germinar, crescer, florescer e iluminar outros caminhos. Gratidão pela vida, pelo dia, pela luta e pelas vitórias que conquistamos. Que possamos ser luz, que possamos ser paz, que possamos ser equilíbrio, hoje por toda a eternidade. E que assim seja. Que assim seja. Estudo, né? Vamos ver nosso tempo. A gente fala demais. Pouco tempo. Vamos correr? Então a gente está estudando aí sobre o processo de separação do joio e do trigo, né? Dos espíritos e das catástrofes que estão acontecendo, dos espíritos que estão sendo recolhidos. A gente estava falando da galera que passa recolhendo aquelas vítimas que vivenciam, né? Esses processos de catástrofe e acaba desencarnando. Etienne, se eu não quiser ir com eles vão te entorpecer de forma magnética e você vai ser levado de qualquer forma, porque sua frequência já não bate mais com a do planeta, né? Então o planeta ele vai te expurgar, ele vai ficar sacudindo até sair todo mundo. Continuando. Durante esse sono, recebem a oportunidade de resgatar. Vamos voltar aqui, só para nós entender. Nós estamos falando dos espíritos executores. Sob a vibração extremamente amorosa e imponente dos executores da celeste justiça, deixam-se carregar sem oposição violenta, que a gente estava falando, né? Dos espíritos que não querem ser levados, mas os espíritos executores te entorpecem com magnetismo. Carregar sem oposição violenta, encaminhados para os veículos de transporte onde, graças ao ambiente preparado pelos fluidos calmantes, vêm-se invadidos por um torpor agradável e adormecem para a viagem que os espera. Durante esse sono, recebem a oportunidade de resgatar do inconsciente as lembranças vívidas de seus crimes, as promessas não cumpridas, a imensa gama de equívocos já praticados e que precisam de corrigenda. Quando despertam para os novos destinos, trazem em si mesmos a noção muito clara dos motivos pelos quais precisam aproveitar a nova oportunidade com novos projetos. Entretanto, Alfredo, existem entidades menos maduras, espíritos que de uma primitividade atroz e que, em casos tais,
precisam ser submetidos por forças imperativas que os imobilizam na inconsciência temporária, favorecendo a sua incorporação à caravana dos degredados da Terra. Então não adianta bater, chutar, gritar, né, tentar fugir, porque o processo de tecnologia que é usado pelo plano astral, a gente não tem nem conhecimento. No nosso campo de vista é milagre, né? É magia, mas não, é uma tecnologia que a gente ainda não conhece, então a gente é vulnerável a ela. Para os que fogem, como você quer saber, tais espíritos executores sabem que agora ou depois eles serão encontrados e resgatados em piores condições. Por isso, deixam-nos por mais algum tempo, até que resgate os encontre, o que acontecerá sem nenhuma margem para equívocos. Ou seja, em alguns casos, o espírito ele está tão embrutecido que a espiritualidade deixa ele fugir. E querendo ou não, a frequência dele é tão pesada que ele vai ser encontrado sem dificuldade, né? E aí ele mesmo vai perceber por que a espiritualidade está levando ele. Porque quando ele for encontrado, ele vai estar numa condição muito pior. Muito pior. E aí ele mesmo vai ver. E na maioria das vezes eles cedem porque percebem. Fala, realmente, se eu continuar aqui, eu vou desviver 2 vezes, né? Se é que é possível. Continuando. E isso é assim porque estamos falando de magnetismo. Misture a limalha de ferro a um amontoado de farinha. Num primeiro momento parecerá muito difícil resgatar todo o ferro perdido neste meio. Entretanto, aproxime um ímã desse agregado e você separará facilmente o ferro da farinha, até a última fagulha, porque a atração é irresistível. Assim, tais espíritos sempre serão encontrados. Então, aqui ele está explicando por que não adianta fugir, gritar, esconder, né? É a mesma coisa que você pegar um monte de ferro em forma de pó, misturar com a farinha. Aí você vai olhar e falar, não tem jeito mais de separar. Misturou, aí você vai pegar um ímã, vai passar em cima da farinha, a farinha vai ficar e o ferro vai sair. Em pó, mas vai sair, né? Vai sair e a farinha vai ficar. Então, o processo é o mesmo para encontrar os espíritos densos, para fazer a separação do joio e do trigo. A sua frequência é tão pesada que não vai ser difícil. É só chegar perto, você mesmo vem. Resumindo, é isso. Mas, doutor Bezerra, cada um deles está em um nível energético e de entendimento. Devem existir cuidados específicos para o transporte, sem prejuízo para o nível vibratório de cada um, não? Indagou Adelino, desejando aprender mais. Bem, esse fato é levado em conta pelas inteligências responsáveis pela organização do translado. Assim, o sono já é um fator facilitador da tarefa, uma vez que, adormecidos, cada um está impedido de se assustar com o estado repugnante em que o outro se encontre. Além disso, em cada transportador existem setores adequados a espíritos de níveis diferentes, o que, por certo, os preserva de maiores choques. É por isso que tal esforço se realiza num ambiente agreste e virgem, no meio da floresta, para que as vibrações densas dos aglomerados humanos não tornem ainda pior este processo, ou seja, a massa negra que nós criamos com o nosso pensamento em cima das cidades, piora esse processo. Então, os espíritos que são ceifados, né, que são desvividos para o processo de separação de joio do trigo, são levados para lugares mais hostis, né? Nos lugares onde tem mata fechada, onde tem deserto, sertão, né? Para que a energia que eles deixam ali não nos afete e a energia que a gente cria com os nossos pensamentos não prejudique o processo de separação deles. Então, voltando, é por isso que tal esforço se realiza em ambiente agreste e virgem no seio da floresta, para que as vibrações densas dos aglomerados humanos não tornem ainda pior este processo. Temos aqui espíritos que são retirados de várias esferas inferiores, localizadas no interior da crosta. Isso aqui é para estudos mais aprofundados, tá? Além daqueles que estão orbitando o nível dos próprios encarnados, que são os obsessorizinhos básicos que a gente conhece.
ao chegarem aqui, são selecionados pelos padrões que ostentam em si mesmos e encaminhados ao grande navio, ou nave, né? Que é o que realmente está acontecendo. Como assim? Perguntou Alfredo. Já estou surpreso com o tamanho de toda essa operação. Ainda tem algo maior? Diante dos comentários inocentes do zelador humilde, Bezerra puxou-o pelo braço e apontou para um ponto mais distante no interior da floresta, a região onde se localizavam os atracadores de todos estes veículos espirituais de transportes naquele centro de triagem vazia, iluminada por baixa claridade, cuja finalidade era de iluminar, sem produzir choques desagradáveis e intensos nos que chegavam um pouco mais além. Entretanto, como se estivesse flutuando sobre o vasto corpo líquido que fluía sobre as terras brasileiras. Imensa nau de dimensões nunca vistas pelo olhar humano se postava serena. Lembra da história do menino Mike? Que viu coisinhas? E que todo mundo ficou aí, não sei o que, será que é, será que não é? Então, o processo é mais ou menos esse, tá? Não existe acaso. A espiritualidade não brinca. Deus não joga dados com o universo. Não existe uma linha fora do lugar. E ele não escreve certos por linhas tortas, ele escreve certos em linhas certas. A gente é que não tem capacidade de entender. Então, gente, toda essa movimentação que a gente está vendo aí no nosso planeta nada mais é que o processo de separação do joio e do trigo. Inclusive os avistamentos que a gente tem visto, né? O menino Mike, que é um exemplo aí, que mais parecia um ônibus, né? Que é isso? No meio do nada, no meio do mato. Por que esse povo sempre é visto só no meio do mato, Tim? Por que o ZT fica no meio do mato? Aí a explicação, tá? E é ET mesmo? Não, gente, não é ET não. É uma tecnologia elevada que a gente ainda não conhece. Né? Aí a matéria se faz mais densa por causa do processo de trabalho que eles estão fazendo. E aí acaba que algumas pessoas conseguem ver, conseguem registrar, mas isso não é motivo de pânico. A gente sabe o que está acontecendo, faz parte do nosso processo, vai continuar sendo cada vez mais óbvio. À medida que a gente for entendendo, as coisas vão ficando mais claras, mais visíveis, mais abertas, mais comuns. Né? Igual o celular. Se fosse o celular aí no século XIX, a gente estava morrendo na fogueira. Mas hoje todo mundo tem um, né? Então, o processo ele é o mesmo, beleza? Muito obrigada, gente. A gente encerra aqui hoje o nosso estudo. Já passamos aí 2 minutos e meio, vamos para 3. Só quero agradecer a presença de todos vocês por mais um dia de estudo, de trabalho, de aprendizado e que possamos continuar aí nessa jornada, né? Progredindo e evoluindo. Gratidão pelo carinho de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E espero vocês aqui na semana que vem. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.